Paz e alegria de Jesus. Nós já vimos a parábola que Jesus contou sobre a moedinha perdida. Aquela pequena dracma perdida podia não ter grande valor monetário, mas tinha um imenso valor afetivo para a sua dona. No mesmo contexto, quando os fariseus acusavam Jesus de se misturar aos pecadores, o mestre de Nazaré apresenta uma outra versão, a versão masculina, da mesma realidade. Esta versão é conhecida como a parábola da ovelha perdida e faz parte do mesmo capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Jesus pergunta: quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, põe a ovelha nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo a eles: alegrem-se comigo, achei a ovelha que eu tinha perdido. Entre os palestinos, um rebanho de ovelhas oscila normalmente entre 20 a 200 cabeças. O dono de 300 ovelhas já seria considerado proprietário de um rebanho descomunal. O pastor da parábola, contada por Jesus, possui então um rebanho médio. Ele não é rico e não pode pagar a ninguém para pastorear. Assim ele faz esse trabalho pessoalmente. O pastor não é um mercenário que, segundo o próprio Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 10, o mercenário foge quando o lobo aparece. Já o dono do rebanho arrisca a sua vida para proteger as suas ovelhas. E Jesus, então, vai fazer o fecho da história. Digo para vocês que assim vai haver maior júbilo por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos, se é que existem 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Os fariseus e os publicanos, os escribas, aliás, escribas e fariseus, que criticavam em Jesus a sua convivência com os publicanos, judeus que cobravam impostos para o invasor romano, eles certamente não se sentiam como pastores do povo, essa gentinha que não conhece a lei. Aliás, também os pastores eram bem mal vistos naquele tempo. Chegaram até nós 4 listas de profissões que eram consideradas impuras naquela época, entre os judeus. Por exemplo, curtidores de pele, os cameleiros, os que recolhiam estrume, pois os pastores estão incluídos em 2 dessas 4 listas. Assim, considero admirável que Jesus se apresente pessoalmente como bom pastor, aquele que arrisca a sua vida pelas ovelhas. O pastor que se mistura aos publicanos e chega ao extremo de chamar um deles, Mateus, Levi, para fazer parte dos 12 apóstolos. Muita gente ainda pensa que Deus veio ao mundo para salvar os honestos. Lê do engano. Ele veio salvar a nós, os pecadores, dando a sua vida por nós. Nesta parábola da ovelha perdida, mais uma vez Jesus recorre a símbolos que transmitem a sua mensagem de salvação. E a imagem do pastor revela traços essenciais da sua missão de cuidar e salvar. O conhecido teólogo Romano Guardini, num livro sobre os símbolos sagrados, faz este comentário: as palavras devem ser uma imagem sensível das coisas, devem ser corpos cheios de alma, e os nossos atos devem guardar um sentido e captar a realidade. Um fato nos dá a esperança de verdadeira renovação. O homem sente de novo o choque das coisas, ele se inquieta, se espanta, se interroga, e esses choques impregnam por contragolpe as suas palavras e os seus gestos. Para ler os evangelhos, especialmente as parábolas de Jesus, nós temos de levar em conta que o mestre de Nazaré recorre a figuras e símbolos deste mundo material para falar das coisas espirituais. E foi exatamente por não levar em conta esse lado simbólico das palavras que os leitores, ao ouvirem que no juízo final
os bodes, uma figura simbólica dos condenados, ficarão à esquerda do juiz, acabaram desenhando o capeta com chifres que eles tomaram emprestado dos bodes. E nós não podemos cometer o mesmo erro. A palavra de Deus é uma luz para o nosso caminho.